Maravilhoso Deus, meu Deus, que igreja bonita, né? Cada vez mais bonita. Ai, gente, é muito bom mesmo, glória a Deus. Ontem nós tivemos o pastor falou aí das multiplicações. Nós tivemos ontem à noite numa célula. Ai, foi tão bom, célula é bom por isso, porque quem gosta de comunhão, quem gosta de fazer amizade, quem gosta de se relacionar, tem que participar de uma célula, porque não dá para ficar sozinho, né? Agora, aquele que gosta de ficar sozinho é opção, pode ficar, não tem problema. Pode ficar, não tem problema, você não vai estar pecando, não. E nem será condenado, jamais, pela igreja, nem por Deus. Aí eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, conhecer mais a pessoa, sabe? E elas testemunhando de que, como conheceu a igreja, através das células, né? Através da comunhão. Meu Deus, isso alegra tanto o nosso coração. Glória a Deus. Nós queremos liberar as crianças de 4 a 8. Aqui ao lado, gente, eu vi o que será ministrado para as crianças de 4 a 8. Falar nisso, você falou que dá uma olhadinha lá, né? Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, quando o pastor viu, falou assim, eu vou lá dar uma olhada, porque está lindo o que será ministrado para as nossas crianças de 4 a 8. Olha, pode levar a tua criança lá, que olha, depois pergunta para ele ou para ela o que aprendeu lá. Porque eu vi lá no grupo que eles postaram, né, a aula de hoje, eu fiquei assim impactada com a nossa equipe. E de 0 a 3, bebê aqui ao lado, certo? Outra coisa, teve irmãos que nos procuraram pedindo a maquineta, tá? Eu não sei se ela já foi localizada, mas eu creio que o pessoal está à procura dela. Já achou? Aí, tá vendo? Equipe eficiente, né? Glória a Deus, já achou porque o que vieram atrás da maquineta, que eu falei, meu Deus, vamos ter que orar para achar essa maquineta. Mas temos uma equipe maravilhosa aí. Nessa tarde nós queremos conversar com você, uma palavra já conhecida, mas Deus falou ao meu coração, como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 6, então o tema é o homem da mão atrofiada. Aleluia. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do 6. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo continuar a falar ao teu coração. E fala, Senhor, eu quero entender a palavra rema nesta tarde, a palavra que o Senhor tem para o meu coração. Quero ser transformado, quero ser confrontado pela palavra, porque a palavra nos confronta. Amém? Fala, Senhor, eu quero me render mesmo diante da tua palavra. Então diz assim, capítulo 6, versículo 6. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e fique em pé no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã, como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém?
Que palavra maravilhosa. Jesus, ele veio para nos ensinar sobre o reino de Deus. Essa foi a única mensagem do começo ao fim. No Evangelho de João, capítulo 3, um certo homem chamado Nicodemos foi falar com Jesus, e ele queria conhecer Jesus e saber acerca do reino de Deus. Jesus disse para ele que para conhecer o reino de Deus, teria que nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o reino de Deus, ele não consiste em comidas e nem bebidas, mas consiste em quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Diz que são loucuras. As coisas de Deus são loucuras para o homem natural, aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que não conhece o reino de Deus não pode compreender, porque tudo é loucura. Então Jesus, ele veio pregar sobre o reino de Deus, essa foi a mensagem dele, e ele foi tido como um louco, porque o que ele fez aqui, perante esses homens, né, esses grupos de pessoas, que eram os escribas e os fariseus, eles guardavam o sábado, era lei, e eles estavam ali vendo Jesus, o que Jesus iria fazer num sábado, porque eles queriam acusar Jesus, eles queriam pegar Jesus de toda maneira. Então Jesus, ele veio quebrar todo o paradigma, ele veio dizer assim, olha, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado. E ele quis mostrar aqui que a pessoa é mais importante do que qualquer sistema, é mais importante do que qualquer paradigma. Jesus veio para resgatar o perdido. Então não importa o sistema, não importa a lei, mas ele quer resgatar. Então Jesus estava pregando na sinagoga e encontra ali este homem com a mão atrofiada. Na tradição judaica, a mão direita tem um significado muito importante. Vocês conhecem a história de Isaac, de Jacó, né? Enfim, mais outros aí, outras pessoas, nossos antepassados. Quando eles iam abençoar os filhos, eles colocavam que a mão, estendia a mão direita, colocavam a mão direita sobre a cabeça. Então a mão direita representa a autoridade. Salmo 73, 23 diz assim: contudo, sempre estou diante de ti, portanto, tomas a minha mão direita e me sustenta. Isaías 41, versículo 13, também muito conhecido, diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, e lhe diz: não temas, eu te ajudarei. Ai, olha que palavra maravilhosa, é muito lindo isso aqui. Então a mão direita, ela representa a autoridade. A mão direita era o ponto do início e a mão esquerda o ponto do fim. Interessante que na época de Jesus, os enfermos eram tratados como amaldiçoados. Eles eram excluídos, né? Quem conhece a história sabe que quando havia um leproso, era totalmente afastado, excluído. Então, se havia um doente, um enfermo, um aleijado, um deficiente, eles olhavam e diziam: essa pessoa, ela foi amaldiçoada. Então, automaticamente era excluído. Eles eram excluídos. Mas Jesus veio para incluir todos, amém? Não deixar ninguém de fora. Ninguém de fora, amém. Então Jesus estava aqui na sinagoga, e este homem, a Bíblia não relata o nome dele, não fala a idade, só fala que ele tinha uma mão atrofiada, uma mão mirrada, como diz algumas traduções.
ele estava, eu acredito que esse homem, ele estava totalmente escondido, porque a sinagoga era o templo, como aqui. Imagina esse homem, chega, né, alguém chega aqui e fala, eu não quero ser exposto, não quero ser visto, eu vou me esconder. Por quê? Porque ele tinha complexo de inferioridade, com certeza. Porque a mão atrofiada, o que significa atrofiado? Significa que não conseguiu desenvolver por completo. Então imagina, uma mão defeituosa, ela não foi desenvolvida. Então ele chegou ali na sinagoga, viu aquele tanto de gente, e se ele foi ali porque ele ouviu falar de Jesus, que Jesus operava milagres, maravilhas, prodígios. Então Jesus está ali naquela sinagoga, eu vou participar dessa reunião, quero ir lá. Mas chegando lá, ele não ficou no meio, ele ficou, quem sabe, num cantinho, bem escondidinho, para que ninguém ouvisse. Com certeza ele tinha complexo de inferioridade, não podia trabalhar. Imagina se ele fosse carpinteiro, pedreiro na época, como que ia trabalhar? Eu acredito que ele chegou até a pedir esmola, porque não tinha condições de trabalhar. Imagina você, a nossa mão direita é a que mais faz, é a que mais trabalha. Imagina você agora sem a tua mão direita. Se você conseguiria fazer o que você faz? Não conseguiria fazer. Como que ele ia levar sustento para sua família? Quem sabe ele tinha família, a Bíblia não traz isso, mas talvez tinha família. Como que esse homem iria trabalhar para levar o sustento? Então imagina a dor no seu coração. Imagina o que ele não passava ali. Totalmente destruído interiormente. Mas ele foi com um coração aberto para ouvir a palavra. Talvez ele nem foi em busca da cura. Como eu acredito que tem alguém aqui que não veio atrás da cura. Amém? Veio atrás de Jesus. E ele foi então para ouvir a palavra. E Jesus ali, com certeza, Jesus, ele observou tudo naquele lugar. E olhou e viu aquele homem. Então Jesus, ele chama aquele homem. Ele disse, ei, vem cá. O versículo 8 diz, vem aqui. Aí imagina esse homem, né? Tipo assim, eu estou querendo me esconder, eu estou querendo ficar escondido. E olha agora o que acontece, eu estou sendo exposto. Todos vão me ver. Eu não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me veja. Eu com a minha mão aqui. Não, eu queria ficar, o que eu mais queria, o que eu mais quero é ficar escondido. Mas Jesus chamou ele, vem cá. E ele foi, e ele obedeceu. Ele disse, levanta-te. E o homem levantou. E ele disse, fica em pé no meio. E ele ficou em pé. Isso perante toda a sinagoga. Agora ele disse, pega a tua mão direita, né, a mão que estava atrofiada. Estenda a tua mão perante toda a congregação ali, perante toda a sinagoga. Ele estendeu a mão. Na hora que ele estendeu a mão, a Bíblia diz que imediatamente a mão ficou sã. Imediatamente a mão foi consertada. Imagina o espanto daquele povo. Num sábado, quando era proibido pela lei, Jesus quebrou essa lei ali, quebrou esse paradigma. Ele colocou, mostrando para aquele povo que a pessoa é mais importante do que qualquer coisa. E essa é a visão que nós trabalhamos, queridos, nós como igreja. É isso que nós pregamos, esse é o evangelho que nós pregamos, que você é mais importante do que qualquer coisa. Você é mais importante. Por isso que nós ficamos falando, mostrando o que a igreja tem para oferecer. É porque você é importante, nós queremos ver você bem, nós queremos ver a sua família bem. Esse é o desejo do nosso coração. E a mão foi o quê?
restituída. Restituída. Ele entra na sinagoga e busca aquele homem da mão atrofiada. E é isso que ele quer fazer também. Entrar nas áreas da sua vida para estabelecer propósitos e fazer mudanças. Como ele fez essa mudança na vida desse homem. Ele quer entrar na sua vida para fazer tudo isso. Quando nós temos alguma área da nossa vida atrofiada, nos tornamos o quê? Limitados, improdutivos, e o nosso lado atrofiado nos impede de vivermos os propósitos de Deus. Talvez você chegou aqui e tenha vivido esse tempo todo, mas tem alguma área da sua vida que está atrofiado, que não está produzindo, que não foi desenvolvido por completo. Quem sabe o Espírito Santo já está vasculhando no teu coração e dizendo: olha, esta área precisa ser curada. Esta área está atrofiada, esta área está sem desenvolvimento. E isso tem impedido que eu cumpra os meus propósitos na tua vida. Então é tempo de restituir. É tempo de você levantar e ficar em pé. É tempo de você se levantar e se colocar no meio. Mas no meio eu vou ser exposto. Eu não quero me expor. No sentido de se expor para Jesus. Para Jesus, para Ele curar. E comecei a vasculhar na minha vida, assim, no meu coração, quantas áreas eu precisei me expor diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso desenvolver nesta área. Né? E para que os propósitos do Senhor se cumpram na minha vida. E eu tive que me expor. E este homem foi para o meio. O meio significa estar no centro da vontade de Deus. O meio representa isso. É estar no centro da vontade de Deus. E a gente vê o final, né? Estamos aí já no final do ano. E você de repente pensa assim: Senhor, será que eu fui frutífero? Será que eu estou sendo improdutivo como cristão, como servo do Senhor? Como está sendo a minha vida espiritual? Como está sendo o meu testemunho de crescimento, de maturidade? É uma área que nós precisamos buscar no Senhor. E às vezes está atrofiada essa área da questão da maturidade espiritual. E nós precisamos desenvolver esta área. Dessa questão da maturidade espiritual. O que está atrofiado em mim? Que eu preciso colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser sã nessa área, eu preciso que o Senhor restitua. Talvez você não tenha conseguido desenvolver, está atrofiado na questão, na área familiar. Relacionamentos, né? Familiar, que precisam ser restaurados, desenvolvidos. Está atrofiado. E Deus, Ele quer curar. Como Ele curou a mão desse homem. Quem sabe você está com a tua fé, não tem conseguido desenvolver como a Bíblia nos ensina. Que o justo, ele vive pela fé e não por vista. Assim diz a palavra do Senhor. Será que essa área não está atrofiada? E assim, Deus falando comigo, eu falei: Senhor, mas que fé é essa que quando nós falamos de fé, é aquela fé que chega até querer mandar em Deus?
é aquela fé que a gente quer de não aceitar certas situações na nossa vida, certas coisas na nossa vida. Essa é a fé. Me ensina, Senhor, que fé é essa? Aí o Senhor falou, a fé, sabe que Deus ministrou ao meu coração? Que essa fé é descansar no Senhor. Como eu vou descansar se eu estou passando por lutas, provações? Mas esse descanso é eu saber que Deus cuida de mim todo o tempo. Essa é a fé, foi isso que Ele decifrou para mim. Que Ele cuida de nós em todo o tempo. Sabe? Então, é essa fé que Deus quer que nós tenhamos. E às vezes uma das áreas da nossa vida que está atrofiada e precisa ser desenvolvida. E com as mães, como que a mãe tem que buscar no Senhor para que essa área da nossa vida não fique atrofiada? Buscar no Senhor para que seja desenvolvida. Como esposa, né, não pode atrofiar essa área. Eu tenho que me desenvolver nessa área, não pode ficar atrofiado. Como esposo, também não pode ficar atrofiado nessa área, tem que ser desenvolvida. E assim por diante, a gente pode fazer enumerar aí, né, uma lista que Deus pode revelar ao nosso coração. Mas o interessante é que esse homem, ele se colocou no meio e ele foi curado. Ele foi restaurado diante de diante daquela sinagoga, diante daquele povo. A mão foi restituída. A mão ficou totalmente sã. E é isso que Deus quer fazer. Ele nos quer por completo, sabe? E Deus, Ele quer então entrar na sua vida para fazer mudanças como Ele fez na vida deste homem. Amém? Glória a Deus. Vamos buscar no Senhor. Senhor, eu quero até aqui, Senhor. Eu tenho caminhado contigo, eu tenho buscado, Senhor, mas eu quero ser cada vez melhor. Eu quero buscar no Senhor mudanças de transformação, de maturidade, de testemunho. Eu quero ser uma testemunha viva do Senhor, aonde eu for, aonde eu pisar, aonde eu andar. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero que nada fique atrofiado na minha vida. Eu não quero que nada fique atrofiado na vida da minha família. Que é tempo de desenvolvimento. É tempo de restituição. É tempo de ficar sã qualquer situação, em nome de Jesus. Mas é necessário uma coisa. É necessário se levantar. É necessário se colocar de pé. Porque esse homem, ele obedeceu a voz do Senhor. Quando Jesus o chamou, imediatamente ele foi e se colocou em pé. E é assim que Jesus quer fazer. Talvez Deus tenha dito a você: é tempo de você levantar para frutificar. É tempo de você se levantar para produzir. É tempo de você vir para o meio, para o centro da minha vontade, para que eu faça o meu querer na tua vida. E quando Jesus entra para fazer o querer dele, a gente tem que sumir. Como João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua e eu desapareça. Aí sim o Senhor vai fazer. Aí sim o Senhor vai fazer. Mas esteja no centro da vontade de Deus, porque Deus, Ele não mudou. Jesus, Ele não mudou. Como nós falamos, que o reino de Deus consiste em quê? Justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. É essa alegria que o Senhor quer nos dar. A alegria no Espírito Santo. Agora imagina comigo, vamos pensando aqui na nossa mente. A alegria que esse homem não ficou. Uau, agora eu posso trabalhar. Agora eu posso levar o que comer para a minha família. A autoestima dele melhorou, com certeza. Né? Agora ele não era mais o rejeitado da sociedade, ali daquele povo. Ele não era mais um homem deficiente. Vamos dizer, não tinha moral, agora ele passa a ter moral. Agora ele passa a ser uma pessoa bem vista. Levou alegria para a sua família. Agora imagina, a família, né, os parentes, amigos, né, como diz o mineiro, ele saiu daqui com a mão atrofiada. Agora voltou com a mão curada, endireitada. E é assim que Jesus faz na nossa vida, quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Éramos assim, uma vida atrofiada espiritualmente, excluído. Não dou nada para essa pessoa não vale nada, não tem moral, não tem crédito, não vale nada. Mas um certo dia ele se converte, certo dia ele se entrega a Jesus, um certo dia ele ouve uma palavra do Evangelho, que o Evangelho é libertação, o Evangelho é salvação, o Evangelho é vida eterna. Mas era assim aquela pessoa, totalmente desconcertado. Agora ele volta diferente, ele se torna uma pessoa diferente. Ele se torna uma pessoa sã, uma pessoa que era doente, porque é isso que Jesus faz na vida daquela pessoa que se rende a Ele, que se entrega a Ele. Com certeza Ele levou alegria para a sua família, e é assim que acontece quando nós aceitamos Jesus. É ou não é? Quem era você antes de aceitar Jesus? Quem era eu? Quem é você hoje? Quem sou eu hoje? O que nós levamos para a nossa família, para os nossos familiares? Restituição. Restituição. E Deus está falando esta tarde de restituição, de devolver aquilo que um dia foi roubado da sua vida. Mas porque tem isso? Tem. Eu fui uma filha que o inimigo roubou o meu relacionamento com meu pai. Eu era uma filha mimada, sou a mais velha, a primogênita. Eu era assim, o inimigo tinha roubado a minha adolescência. Quando eu mais precisava da amizade do meu pai, o inimigo roubou, tirou. Mas eu era como esse homem da mão atrofiada. O dia que eu recebi Jesus, que eu fui para o meio, Deus restituiu o meu relacionamento com o meu pai. Aquilo que o inimigo tinha roubado, Deus restituiu. Deus está falando em restituição. Deus está restituindo. Talvez a sua vida de oração que está atrofiada, Deus está restituindo em nome de Jesus. Talvez o cansaço tenha roubado, talvez o desânimo tenha roubado, e está atrofiado, não está conseguindo desenvolver como antes, mas Deus está falando de restituição. Eu creio na palavra do Senhor, eu creio porque Jesus ele não mudou, Jesus ele é o mesmo. Jesus ele é o mesmo, é nós que mudamos, é nós que complicamos tudo. Jesus não complica nada. Jesus é a pessoa mais simples de se entender com Ele. Pense numa pessoa simples de se entender, é Jesus. E nós é que dificultamos. Gente, é demais da conta.
Jesus é simples demais, é fácil de lidar com Ele, é fácil de se relacionar com Ele. É mais fácil, me perdoe aqui, é mais fácil se relacionar com Jesus do que com um cônjuge. É ou não é? É mais fácil, porque para o casal é um desafio, é ou não é? Todo dia tem que ir para o meio, não é? Não é? Para o centro da vontade de Deus, não é? É mais fácil de lidar com Ele do que com os nossos filhos, muitas vezes. Mas quanto mais eu lido com Ele, e Ele comigo, aí eu vou conseguir lidar com os meus. Essa é o jogo da coisa. Amém? Mas deixa Jesus entrar. Vamos ficar em pé?